Bom dia, vamos dar início à nossa lição, é a quarta lição desse trimestre e tem como tema esperado. Jesus é o Messias prometido. Tem a base no texto bíblico de Lucas 2, do 25 ao 38. O texto-áureo da nossa lição está em Lucas 2, do 29 ao 31 e diz: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Vamos passar então à leitura do texto bíblico, que é o capítulo Lucas 2, do 25 ao 38. E diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu prometeste perante a face de todos os povos. Luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada trespassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Israel. A profecia tinha uma grande e importante tradição no tempo do Velho Testamento. Moisés falou profeticamente ao povo de Deus, e a promessa do Messias estava incluída nestas profecias. Os profetas ajudaram a conquistar e a povoar a terra de Israel. Os profetas orientaram os reis, dando-lhes conselhos vindos de Deus, que umas vezes eram bem recebidos, outras vezes não eram aceitos. Mas mesmo assim os profetas continuaram a entregar a mensagem vinda de Deus. Os profetas eram chamados por Deus e recebiam uma mensagem para entregar ao povo. E esta mensagem às vezes eram dadas por relação direta, outras vezes por visões ou sonhos. Estas palavras proféticas também não eram para exaltar o profeta, mas era para falar ao povo de Deus. Há um período em que a atividade profética não acontece entre o profeta Malaquias e o nascimento de Jesus. Há um período, cerca de 400 anos, chamado o período intertestamentário, também chamado tempo de silêncio. E a Igreja primitiva teve como a vinda, o nascimento de Jesus, o início da ação do Espírito. Nós temos o anúncio do anjo a Zacarias sobre o nascimento de João, o anúncio do anjo a Maria sobre o nascimento de Jesus. E agora nós vemos dentro desse contexto também um profeta e uma profetisa em Jerusalém que encontram Jesus e profetizam que ele é o Messias, que Jesus é o Messias prometido. Como eu disse, nesse contexto, na história de Jesus, Lucas apresenta 2 vozes proféticas.
A primeira é de um homem chamado Simeão, e ele aparece como um homem que tem uma visão extraordinária daquilo que estava a acontecer naquele tempo. E o texto que nós acabamos de ler, ele refere-se a Simeão como um homem justo e temente a Deus. Justo, ele indica que ele era um homem, um cidadão de alto padrão moral, um homem honrado, em quem se podia confiar. E ele era temente a Deus, indicava que ele tinha reverência e respeito para com Deus. Simeão era um homem que levava a sua fé e as suas responsabilidades religiosas a sério. E Deus deu uma palavra profética acerca do nascimento do seu filho. Simeão diz que ele esperava a consolação de Israel. Consolação é a mesma palavra que Jesus usou para o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito descia sobre algumas pessoas escolhidas em um tempo determinado e para uma ação determinada. Mas depois de Pentecostes, ele passa a habitar para sempre nos corações dos crentes. Simeão era uma pessoa confiável porque era inspirado pelo Espírito. Diz que o Espírito lhe revelou. A palavra diz... A terceira característica de Simeão é que ele não morreria também antes de ver o Cristo do Senhor. E ele confiou nesta promessa. Israel ansiava pelo Messias há milhares de anos. Esperava um profeta como Moisés, através de quem Deus ia estabelecer uma aliança com o seu povo. Este Messias estava prometido em Deuteronômio 18, e aí estava também em Jeremias, e muitos outros livros falam nisso, e Isaías também fala também desse Messias prometido. Todo o Velho Testamento fala do Messias prometido, e ele era essa promessa era bem conhecida do povo de Israel. Este Messias iria então, como também lemos no texto, este Messias iria abrir os olhos dos cegos, curar os doentes, libertar os cativos. Passado ano após ano sem que esse Messias viesse, mas o povo mantinha a sua esperança sempre viva. Simeão tinha a certeza que os seus olhos veriam o Messias. Ele tinha essa certeza, confiou todos esses anos nisso, e depois, quando viu Jesus, ele reconheceu que aquele era o Messias. No versículo 27 diz que este profeta Simeão foi levado ao templo pelo Espírito Santo quando os pais trouxeram um menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. A lei que está em Levítico 12. E nos versículos 21 de Lucas, capítulo 2, do 21 ao 24, também explica a questão da circuncisão, que o menino foi circuncidado ao 8º dia e depois aguardou o tempo da purificação, e então que para meninos era 33 dias e para meninas 66 dias. E então depois foi levado ao templo. E ele diz que Simeão pegou no menino e ele reconheceu que ele era o Messias. Ele viu, ele conseguiu saber, ele profetizou de uma forma concreta, confirmando que aquele era o Messias prometido. Então Simeão viu a resposta às promessas de Deus, não é? Diz que tomou o menino nos seus braços e louvou a Deus. Louvou a Deus por ter-lhe conservado vivo até ao nascimento do Messias que ele havia prometido. E então ele diz que agora pode despedir em paz o seu servo. Pede ao Senhor que parta, porque ele estava satisfeito. Ele tinha visto a salvação. Deus tinha enviado um Salvador ao mundo. E ele estava segurando o Salvador nos seus braços. E ele declarou ainda que ele tinha essa salvação, era para todos os povos. Ele faz eco à mensagem de Isaías 52:10, que diz que é para diante de todos os povos.
até aos confins da terra, verão a salvação de Deus. Deus não estava a salvar o mundo em segredo ou a esconder o seu plano dos homens. Deus estava a declarar perante todas as nações. E o profeta louvou então a Deus por isso. Jesus e Maria estavam satisfeitos, não é? Por verem as coisas que ele estava dizendo do menino. Simão então os abençoou, proferiu a profecia, especialmente a Maria, de que Jesus iria separar e dividir os que caem, aqueles que creem, aqueles que não creem. Faz-nos lembrar o João 3,16, que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer vai ter a vida eterna, mas quem não crer já está condenado. Faz-nos lembrar então esses versículos, João 3,16 e 17. Quem seguisse a Jesus estava destinado à ressurreição, mas os que rejeitassem Jesus estavam destinados à queda. E Simeão está falando então e profetizando estas coisas. Lucas menciona então também ainda a outra profetisa, vemos no versículo 38, que é Ana. E Ana profetiza ao ver que o Messias tinha chegado. E ela fez as coisas importantes. Primeiro, ela viu que o Messias tinha chegado e ela deu graças a Deus. A segunda coisa, ela foi falar a respeito do menino, e todos que esperavam a redenção de Israel. Ambos estavam certos que Jesus era o Messias. Tanto Simeão como Ana reconheceram e estavam certos que Jesus era o Messias. Aquele menino que vinha nos braços de sua mãe era o Messias. E esta convicção, Ana começou a falar aos outros acerca de Cristo e a partilhar da redenção que só se encontra em Jesus, não é? Nós podemos aplicar à vida esta passagem, que é simples e é bem conhecida. Podemos aplicar que as promessas de Deus deram propósito da vida daqueles profetas. A Ana, que ficava orando e jejuando no templo, o profeta Simeão, que também fazia o seu papel de profeta ali no templo e também esperava, e tiver um propósito na sua vida, esperar a salvação do Senhor. E também que os judeus, tanto judeus como gentios, iriam encontrar a redenção em Cristo Jesus. E a outra aplicação à vida é que os crentes devem anunciar aos outros a redenção que se tem somente em Jesus Cristo. Portanto, tal como Ana fez, nós também devemos anunciar a redenção que só existe em Cristo Jesus.